infectologista, Dr. Fernando Chagas, que vai falar sobre os dados da Organização Mundial de Saúde que indicam os efeitos pós-Covid, que chegam a atingir entre 10% e 20% dos infectados. Dr. Fernando, que alegria receber o senhor aqui no programa. Seja muito bem-vindo. Tudo bem com o senhor? Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Uma alegria toda nossa poder levar novamente informação à casa das pessoas. Antes de entrar no assunto, em relação ao relatório da Organização Mundial de Saúde, eu queria logo perguntar qual é a situação hoje. Nós temos um hospital aqui em João Pessoa, Clementino Fraga, que o senhor está à frente como diretor. Qual é a situação do hospital hoje, no momento, em relação aos casos de Covid? Porque lá é uma espécie de um termômetro para as demais cidades da nossa Paraíba. Eu queria que o senhor explicasse qual é a situação desse momento. A gente observou, né, principalmente no mês passado, um aumento muito expressivo de casos que evoluiu também, consequentemente, também para o aumento da ocupação dos leitos. Nós estávamos com os leitos todos ocupados até 3 semanas atrás, até 2 semanas atrás. Nessas últimas 2 semanas, tem diminuído bastante a ocupação, né? Tem se mantido, atualmente a gente está com 50%, menos de 50%, eu acredito 40% da ocupação da enfermaria. Infelizmente a UTI ainda se encontra com 70% de ocupação, né? Mas claro, a UTI tende a demorar um pouco mais a se resolver, porque são pacientes mais críticos e acabam passando mais tempo necessitando da terapia e dos cuidados intensivos. São reflexo, né, tanto da vacina, o avanço da vacina, como também uma quantidade muito grande de pessoas pela característica da Omicron, de alta transmissibilidade. Muita gente adoeceu ao mesmo tempo, consequentemente essas pessoas evoluíram para melhor, ainda bem, né, e hoje a gente se encontra numa situação relativamente confortável. E qual tem sido o perfil do paciente que hoje ainda dá entrada no hospital? São jovens, idosos, agora tem algo em comum. Pessoas que não tomaram a vacina ou tomaram a primeira e não tomaram a segunda, né? Exatamente. Hoje 90% das pessoas que estão internadas, principalmente em ambiente de terapia intensiva, são principalmente idosos no extremo da idade, com fragilidades no corpo, que infelizmente o levaram àquela situação, né, de internação e gravidade, e também as pessoas que não foram vacinadas, ou, como você bem colocou, não foram vacinadas completamente ou foram parcialmente vacinadas. Lembrando que com essa variante Omicron, 2 doses de vacina não é o suficiente, é necessário a dose de reforço. Avançamos muito em relação à cobertura vacinal com as 2 doses, mas ainda a gente está com um pouco de dificuldade em relação à dose de reforço. Ainda pouca adesão e muita gente já está no tempo de ter acesso à dose, de tomar a dose, e infelizmente não está indo. Muitas pessoas, inclusive, que não tomaram ainda, há uma forte campanha, não somente em João Pessoa, como em todo o estado da Paraíba, o Brasil inteiro tem aderido a essa campanha da dose de reforço. Essa variante Ômicron, qual tem sido os principais sintomas em relação às variantes anteriores? Ela tem uma característica, Bruno, de acometer muito a via aérea superior. O que é isso? Garganta, né, a boca, o nariz. Não pega tanto os pulmões como nós víamos com as variantes anteriores. Porém, ainda comete muito mais e, infelizmente, ainda mata mais do que as outras doenças respiratórias, né? Então, é um vírus que a gente precisa, de fato, ter cuidado. O que é que nós estamos vendo mais? Garganta doendo, as pessoas se queixam muito de garganta doendo, coriza, tosse, muitas vezes sinais e sintomas discretos. E aí a gente entra um pouco no assunto, né, da questão da Covid longa, porque aí é que engana muita gente. A gente percebe as pessoas com os sinais e sintomas discretos e muitas vezes elas não percebem que não é apenas isso. Mesmo melhorando desta condição, elas continuam semanas após esse quadro leve com cansaço. Muitas vezes você caminhava meia hora sem dificuldade. Hoje, 5 minutos de caminhada, você se cansa muito mais. Essas são as características da persistência, né, das sequelas que a doença deixa, que infelizmente caracterizam o que a gente chama de Covid longa. Exatamente sobre a questão das sequelas que nós queremos falar. Um dado da Organização Mundial de Saúde aponta que cerca de entre 10% e 20% dos pacientes, após 3 meses, 90 dias, passam a desenvolver alguma sequela. Que tipo de sequela é essa, doutor? É incrível, Bruno, como passa de forma despercebida para muita gente. Até é bom levar essa informação para as pessoas poderem fazer uma análise, né? Olha só. Sequelas como dificuldade de raciocínio, de lembrança, memória prejudicada, né? Muito mesmo, às vezes... um certo delay. Isso, a gente chama de uma névoa mental, né? Isso se prejudica, por exemplo, as crianças, desenvolvimento das crianças no ambiente, do ambiente escolar, né? Além disso,
queda de cabelo, descontrole, até mesmo na menstruação, né, nas mulheres, controle hormonal, cansaço aos médios esforços, até mesmo aos leves esforços, é muito comum, depressão, né, as pessoas estão buscando mais o acompanhamento psicológico, o acompanhamento psiquiátrico, quadros muito mais, é muito mais visível quadros de depressão hoje em dia, todos muito associados à Covid, né, ao pós-Covid. Há relatos de mais de 200 sintomas que podem ser atribuídos ao vírus, à doença, e você vê o grau de complexidade, não é apenas uma doença respiratória, é uma doença sistêmica, além de aumenta o risco de infartos, né, muitos trombos, pessoas que sofreram com trombose nas pernas, que é quando o sangue coagula e entope o vaso, né, são quadros que a gente tem observado e que preocupa. É importante as pessoas irem buscar o atendimento médico para acompanhamento, para evitar o sofrimento, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Doutor Fernando, existe alguma espécie que nós vamos ao hospital fazer algum check-up do coração, check-up de alguma parte do corpo? É importante procurar o médico após esse período, já que nós estamos dentro desses dados, para fazer uma espécie de check-up, para ver como está o organismo, como está o corpo. Para quem teve o Covid, digamos assim, um caso grave, para saber se ficou com alguma sequela? É importante procurar o profissional primeiro, uma boa conversa, porque às vezes, Bruno, em 80% dos casos, isso já é muito bem já notificado, já conhecido, e 80% dos casos, uma boa conversa, que a gente chama em medicina de anamnese, a gente consegue identificar um problema e iniciar prontamente o tratamento. Muitas vezes a pessoa vai buscando, eu quero fazer todos os exames. Não, não é bem assim, é bom direcionar caso a caso. A pessoa que está com dificuldade de memória, sofrendo com depressão, cansaço, queda de cabelo, sentindo fraco, fragilizado por semanas, é importante sim buscar, conversar com um profissional, porque existem tratamentos, existem ações que diferentes profissionais podem fazer que melhora bastante, que diminui o sofrimento da população. Doutor Fernando Chagas, queria agradecer ao senhor pela entrevista conosco, desejar boa sorte na sua caminhada, que Deus te abençoe. Obrigado pela prestação de serviço diária, que o senhor está sempre à disposição, esclarecendo sobre esse tema. Eu que agradeço demais, Bruno, essa a oportunidade de a gente levar a informação à casa das pessoas. Vamos, por enquanto, continuar nos cuidados e buscar a terceira dose da vacina para a gente, enfim, poder sair dessa situação de pandemia para a situação de endemia, que é outra situação na qual a doença se faz presente, mas não tem tantas mortes e a gente vai poder voltar cada vez mais à vida que tínhamos antes da pandemia. Doutor Fernando, um abraço para o senhor. Só para finalizar, Cacau, tem uma última pergunta a fazer a ele aqui. Como é que está o tempo aí? Só para a gente finalizar aqui. Uma pergunta que eu achei um tema importante, queria ouvir a opinião do senhor, é sobre a situação do uso da máscara. Alguns estados já estão, inclusive, com data marcada, por exemplo, Rio de Janeiro, semana que vem, em local aberto, o uso da máscara já vai ser dispensado. Como é que o senhor observa essa medida? Isso pode ser discutido também já no cenário aqui da Paraíba? Sim, né? Avançamos bastante na vacina, porém tem essa questão das doses de reforço. Se a gente continuar avançando nas doses de reforço, e cada vez mais diminuindo o quantitativo de vírus, da circulação do vírus, a gente pode sim discutir. Inclusive, já vai existir uma discussão em caráter nacional com os secretários municipais e estaduais de saúde, provavelmente 3 a 4 semanas após agora o carnaval, que vai se discutir isso também em todo o país, a possibilidade de, ao transformar pandemia em endemia, a gente pelo menos tirar a máscara em ambientes abertos. Menos sufoco. Menos sufoco, amém. Um abraço. Um abraço. São 7h56. Olha só, vou ao vivo a Rubem Júnior, porque o reitor da Universidade